Número 1, entrem lá no Discord. Número 2, então, por isso que não tiveram aula comigo no primeiro semestre, acho que uma metade da turma teve, outra metade ficou com o Carlos Filho, ótimo. Carlos Filho é o professor que tem a maior taxa de aprovação em FUP do campus. Carlos Filho é uma lenda. Cara é foda. Então, bora lá. Deixa eu só contextualizar vocês em relação à disciplina. Eu não sei se vocês acompanham os canais de tecnologia em relação à profissão de programador no meio de tanta novidade de inteligência artificial. Vocês acompanham ou não? Lucas Montano, Felipe Deschamps, essa galera aí. Mais ou menos, aqui. Alguns, né? O Devin. Então, assim, vamos entender em que ponto da história nós estamos. Até alguns anos no passado, a pessoa começava como programador, aprendia o básico, e aí ele ia escalando na carreira. Ele começava ali como júnior, fazer uma coisinha, fazer outra, aí depois ia evoluindo, aprendia mais sobre arquitetura, sobre padrões, começava a projetar sistema, e daqui a uns anos ele se compreendia como programador pleno, que já entendia de um monte de coisa, projetava e papapá. Só que hoje, principalmente com esse lance de vibe coding, né, que é mal compreendido por alguns e bem compreendidos por outros, tem-se uma migração para que o programador seja mais um arquiteto de soluções do que em si alguém que fica reinventando a roda o tempo todo. Okay? Só que qual é o problema desse aparente salto de poder de criar coisas? Tá? Assim, eu não queria esticar muito a baladeira aqui, mas você não tem como pular de alguém que não sabe nada para alguém que planeja soluções sem trilhar o meio campo, que é aprender os fundamentos da computação. Tudo bem? As ferramentas, elas são ótimas. Eu lembro o cara estava falando de um workflow que ele está utilizando para criar projetos maiores, projetos grandes. E vocês vão aprender essas ferramentas, tá? Ele hoje, eles não são mais nem os agentes, já é tão rápido. Há 4 semanas atrás, eram os agentes trabalhando, agora eles já chamam de skills, eles separam as skills por ordem, planejar a documentação, planejar a integração e por aí vai, para ele conseguir gerar o produto final, então o MVP para entregar. Só que é sempre aquilo, né? Planeja, tenta fazer, se não der certo, faz o rollback, e se por acaso a IA não resolver para ti, aí lascou, você tem que chamar alguém que resolve. Por que eu estou dizendo isso tudo? Hoje, uma das grandes, assim, né, não é... Vocês já ouviram falar de Leet Code? O que era o Leet Code? Leet Code era uma coisa que a gente acabava vendo muito em estrutura de dados e que a gente vai ver, porque Leet Code é a forma de resolver problemas de computação. Então, o que vocês faziam em FUP, que tinha entrada e saída, é Leet Code. Leet, ele vem lá de, assim, foi uma adaptação do termo que seria Code Elite, que é como se fosse a elite de programadores. E como é que o cara provava que era a elite da programação? Ele aprendia um catatal diferente de algoritmos que resolvem problemas. Então tinha desde o basicão lá, começava lá if, else, laço, matrizes, aí começava a evoluir para recursão, problemas de programação dinâmica, problemas de programação em árvore, uso de listas, filas, árvores, mapas, otimização. Toda essa base de algoritmos é o que era cobrado no Leet Code. Mas muitas vezes eram problemas que tinham um conjunto de vários algoritmos comuns para resolver. Exemplo, eu te dou um problema de procurar
Vocês já tentaram fazer palavras cruzadas? Pronto. Então, o que é que a palavra cruzada é? Você tem um texto, né, assim, e você tem que sair procurando uma matriz em vários lugares se aquela palavra está na matriz. Se você for fazer esse negócio na força bruta, vai demorar um trabalho do caramba e você vai estar vendo a mesma coisa milhares de formas. Então, existem algoritmos para você fazer isso. Entendeu? Então, o que seria o Lit Code? É eu aprender esse trozilhão de algoritmos para conseguir resolver esse trozilhão de problemas que na vida real, entenda, já era algo razoavelmente inútil. Bora lá, calma. Na vida real, já era algo razoavelmente inútil. Por que você não sentava como programador lá do Instituto Atlântico ou qualquer outra para ficar invertendo a árvore binária, nem procurando coisa de quebra-cabeça? Mas como é que as empresas de seleção faziam? Elas usavam essa métrica como uma métrica de esse cara tem uma boa base de programação. Se ele consegue resolver esse monte de exercício, entenda, de lógica inútil, não é inútil, tá? Mas assim, se ele é bom nisso, provavelmente ele também vai ser bom em outras coisas. Eu vi até um comentário que dizia assim, Lit Code não define quem são os melhores, só exclui o lixo. Ou seja, se o cara não consegue nem fazer exercícios básicos de programação, como é que ele vai se atrever a tentar fazer outras coisas? A ideia era mais ou menos essa. Só que até com a época agora que a gente está vivendo, os próprios portais de Lit Code estão morrendo muito em acesso, porque hoje já é difícil de você separar a pessoa que sabe fazer de verdade de alguém que pega aquele problema, copia, joga no chat GPT e cola a resposta. Antes, quando você não tinha essas ferramentas, comparar a taxa de resolução de um portal grande como o BigCrowd, o HackerRank ou qualquer outro, quando você botava na estrelinha, resolvia 1.200 programas do HackerRank, já era, entenda, quase como uma certificação Java. Você dizia, eu sou bom em programação básica, eu consigo aprender. Então, se você é bom nisso, provavelmente você vai conseguir aprender as coisas que a gente precisa para você lidar aqui. Só que a gente está numa época de transição complicada de tecnologia, onde muita coisa está surgindo e promete muita produtividade, aparentemente sem que você precise dos fundamentos. Só que isso é irreal. A realidade, comprovada hoje, até que teve no estudo da Anthropic de 2 semanas atrás, é a seguinte. O que foi o estudo da Anthropic? Ela pegou várias castas de programadores, desde o cara que é iniciante até os que já tinham muita experiência, e colocaram eles para fazer uma tarefa. A tarefa era pegar uma biblioteca que eles nunca tinham utilizado, que não era comum, e conseguir realizar a tarefa nessa biblioteca. E aí eles mediram tanto o desempenho, como a qualidade do que eles conseguiram fazer, como a qualidade do que eles conseguiram aprender depois de terminada a tarefa, em níveis diferentes de uso de inteligência artificial. Ou seja, o cara que usou IA só para entender a biblioteca, o cara que usou IA para entender o fundamento do problema, o cara que usou IA para escrever código, o cara que usou IA para debugar código. E qual foi a conclusão no final da história? Quando o cara já é muito bom, você tem um ganho razoável de velocidade, e você tem uma perda mínima de aprendizado, porque ele já é bom. Só que quando ele está aprendendo, quando ele ainda está em formação, você tem um ganho marginal de produtividade com um decréscimo grande de aprendizagem. Então, as pessoas que usaram IA para escrever código, no final, quando foram perguntadas sobre o que estavam fazendo, aprenderam muito pouco sobre o que estavam fazendo. Principalmente quando a IA gerava o código para eles. Porque eles não tinham a passagem de errar, aprender via erro, tentar corrigir os próprios erros. Ou seja, qual é a geração de programadores que a gente vai estar formando em termos de qualidade? Porque quando a IA faz muita coisa por você, você não tem a possibilidade de errar. E errar é uma das maiores ferramentas para você conseguir
ter o clique de o que eu estou fazendo, o que eu estou tentando construir, tá? Então, como é que vai ser a disciplina? Dito tudo isso, como é que vai ser a minha abordagem para disciplina? Eu tenho o que eu vou sugerir para vocês, e aí vocês fazem como quiserem, porque cada um aprende de um jeito diferente. Então, presta atenção como é que vai ser a nossa métrica. A primeira métrica que eu vou utilizar na disciplina é o que eu chamo de tempo de rodagem. Tá? O que é tempo de rodagem? O tempo que você passou programando, estudando, fazendo código. O que é a realidade? Se tem uma atividade e esse carinha usa IA e esse carinha não usa IA, o que é que isso reflete no tempo deles programando? Absurdamente mais rápido. E eu não digo só usar IA de forma desonesta, do tipo o cara copia a questão e diz responde para mim e cola lá e pega o código de resposta. Isso seria 1 minuto. 1 minuto não tem como avaliar o que o cara fez em 1 minuto. Então, vamos imaginar que ele teve um mínimo de esforço. Ele levou meia hora. Ele tentou entender o problema, ele tentou gerar as primeiras linhas, mas ele se embananou, aí ele foi lá no ChatGPT, ele pegou um ponto de partida, e depois ele se embananou, aí ele jogou o erro no debug, e o debug já apontou para onde é que ele tinha. Imaginando que ele até tentou fazer de forma honesta, entende assim, honesto, com a ajuda de IA nas coisas que ele não sabia, mesmo assim o tempo dele vai ser absurdamente abreviado. A minha prática é que a pessoa leva o que faria em 3 horas e meia hora, certo? Só que num problema sério, meia hora é o que você ainda está quebrando a cabeça para entender o que é para fazer, tá certo? Fazer os primeiros esboços. Então, mas assim, vamos tentar ser racional. Será que a pessoa que passou 3 horas programando aprendeu 6 vezes mais do que a pessoa que passou meia hora programando? Também é ilusório esse número, tá certo? Não é porque o cara passou 3 horas que ele aprendeu 6 vezes mais do que a pessoa que passou 1 hora. Então, é aí que eu entro nas orientações das minhas sugestões, mas aí você vai ter que utilizar o seu bom senso. O que é que eu entro como sugestão? Utilizar o ChatGPT para aprender a teoria é 10. Como é que se constrói? Exemplo, se eu estou lá em FUP, como é que eu crio um vetor? Como é que eu adiciono um elemento no final do vetor? Como é que eu corto um vetor ao meio? Será que tem outra forma de cortar um vetor ao meio? Quando eu crio um elemento para outro elemento, eu estou criando um novo vetor ou estou copiando o vetor inteiro? Isso é entender a teoria. O que é um conjunto? Como é que eu crio um conjunto em Python? Eu consigo fazer um dicionário através de um conjunto? Qual é a diferença entre um dicionário em Python e um dicionário em Java? A implementação é a mesma? Isso é teoria. Isso daí está ótimo. Por quê? Porque às vezes você consegue respostas muito mais adaptadas à sua necessidade quando você está estudando a teoria. Ou seja, isso não é pegar o teu problema e pegar a resposta do teu problema. É tentar entender a teoria por trás daquele problema. Para fazer esse problema eu preciso saber fazer uma recursão. Como é que eu faço uma recursão? Entenderam aí, né? Ok. Segunda coisa seria utilizar a IA para entender o problema. Tem muita gente que tem, e eu nunca vou esquecer disso, que parece uma piada. Eu lembro de um dos semestres no passado que eu entrei no almoço com código, que era a monitoria que a gente fazia no almoço, e aí teve um aluno que me perguntou: professor, me ajuda aqui, eu estou com uma dificuldade aqui num problema. Eu perguntei qual é. É um de FUP dos portugueses que tinha que somar os pares, depois somava os ímpares, esqueci o nome aí, que era uma briga dentro do navio, era uma coisa assim, aí tinha os rebeldes e os... Revolta em Portugal, pronto, o nome do problema era Revolta em Portugal. Aí ele era como se fosse um vetor de inteiros, representando cada posição do vetor as pessoas que estavam dentro de um navio. Aí estourou uma revolta dentro do navio. Eu quero saber quem ganhou, se foram os
os guardas ou se foi os rebeldes. Qual era a lógica? Ele tinha que somar todos os ímpares e somar todos os pares e ver quem ímpar era um rebelde, par era o policial, e ver quem é que tinha ganhado, se eram os ímpares ou os pares. E aí o aluno dizia assim, professor, eu queria entender o que é para fazer aqui. Aí ele disse, leia. Aí ele disse, eu já li, eu disse, leia de novo. Aí ele disse, eu estou lendo desde terça, era uma sexta-feira. Eu disse, mas tu lê muito devagar, cara. O problema não é que ele não lia, é que a gente tem... é porque assim, numa época em que nós temos já a institucionalização, né, do cérebro de pipoca, é muito difícil as pessoas sentarem com paciência para tentar entender um problema complexo. Sabe o que é você passar ali 5 minutos lendo e relendo e montando o que é que ele quer fazer, o que é esse número, para que serve isso? Isso é exercício de interpretação de texto. Então, se mesmo assim você não entender o que é para fazer, tudo bem, mas não deveria, mas tudo bem você usar a IA para o que é que ele quer. Ele vai dizer, quer que você percorra o vetor, toda vez que você achar um ímpar, você soma na variável auxiliar, toda vez que você achar um par, você soma na variável, no final você compara as duas somas e descobre quem ganhou. Ok, é menos ruim. Outra coisa que você poderia fazer é gerar código, e isso é o que eu desestimulo mais, tá certo? Se uma atividade ou outra você quiser gerar código, porque a gente tem muita atividade para fazer, tudo bem, pode fazer. Mas se você fizer isso em todas as atividades, significa que você não aprendeu o básico para conseguir fazer sozinho. E aí isso eu não recomendo. Então, quando eu for lá no feedback e ver atividades que eram para levar 1 a 2 horas, você fez em 20 minutos, ou você tem que e diz que fez sem IA, ou você vai realmente me provar que é muito bom, o que pode ser, que tem gente que é foda, 200 mil horas de código, ou então você vai estar mentindo. E aí, quando você mente, eu não posso avaliar o seu processo. Então, vamos voltar. Como é que vai ser o nosso modelo de avaliação? Número 1, primeira métrica que eu vou utilizar é o tempo de rodagem. Daqui a pouco vocês vão entender como é que eu vou medir isso, tá? Mas vamos lá. Então, se tem registrado que você no semestre fez 70 horas de código, 70 horas de prática, 70, 80, isso é um número maravilhoso. Então, provavelmente só esse tempo de prática já vai te jogar para cima do 8, ok? Para cima do 8, 9. O que não é difícil de você bater 70 horas, 80 horas no semestre inteiro. Porque, número 1, das nossas 4 horas de sala de aula, eu imagino que pelo menos 2 horas vão ser prática dentro de sala de aula. Então, você só teria que ter mais 2 ou 3 horas fora de sala de aula. Professor, mas com essa carga horária e com a dificuldade dos exercícios, eu não vou conseguir fazer tantos exercícios. E aí eu falo sobre qualidade de estudo. 2 alunos. Esse aluno aqui fez, vamos lá, 10 exercícios, meia hora por exercício. E esse aqui fez 4 exercícios, 1h30 por exercício. Quem vocês acham que está estudando melhor? O cara que está levando mais tempo. Por incrível que pareça, tá certo? Porque mais tempo significa que ele está tentando fazer, quebrando a cara com erro, entendeu? Então, quantidade de exercícios não representa qualidade de código, tá? Então, mas aí é que eu volto para o bom senso. Também não faz sentido você passar 10 horas no exercício por causa de uma bobagem que você não está sabendo sair do canto, tá certo? Aí que eu chamo de bom senso. Primeiro, não tente, você não precisa tentar achar formas mágicas de driblar o cálculo de nota da disciplina. Só estude, entendeu? E aí, com o tempo de rodagem e tentando aprender os conceitos, sua nota, conforme o tempo de rodagem, vai subindo naturalmente. Se você começar a pular a questão e tentar fazer questão rápido demais, os gráficos vão deixar muito escancarado. Eu mostro os gráficos já, que
os testes, a quantidade de código. Então, assim, só estude normal. Mas para que eu vou precisar desse conteúdo? Então, vamos lá. O que é fundamento base de computação? Algoritmos, estruturas de dados e programação orientada a objeto, programação funcional, LIP, linguagens de programação. Essas coisas são que dão a base de o que é que de fato está acontecendo e o quão correto e o quão eficiente é o que está acontecendo. Eficiência vocês vão começar em ED, mas vocês vão terminar, não sei se vocês veem PA, vocês veem ou não? PA, Projeto e Análise de Algoritmos, pronto. Então vocês começam a eficiência, né, corretude em ED, aí vocês vão aprender sobre NP completo, logaritmo por cima, e quando vocês chegam em PAA, vocês aprofundam isso, tá? Por que isso é relevante? Eu lembro de um colega que ele era da monitoria, e aí ele entrou na empresa. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo aí? Eu contei isso até, acho que para a turma de vocês. Eles, não, eu cheguei aqui, o site era uma bodega, eles faziam trocentos acessos ao banco de dados para mostrar, o bicho levava 3, 4 segundos para carregar, aí disse, não, isso daqui está muito feio. A primeira coisa que eu fiz foi refatorar só essa parte de consultas para guardar lá no cache intermediário, e agora, ao invés de 3, 4 segundos, ele leva 0,3 segundos para carregar. Então, isso é compreensão de custo computacional, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar na disciplina. Eu vou tentar ser o menos chato possível com implementação, e a gente vai tentar equilibrar 3 coisas durante a disciplina. Número 1, a gente vai precisar entender o básico de construção, não tem como fugir. O que é uma tabela hash? Como é que se calcula? Mesmo que você saiba utilizar, quando você entende a forma como aquele cara é construído, você entende o custo das coisas, tá? Então, vai ser, vamos supor lá, 30% desse breguessa aqui. Aí, mais 40%, a gente vai aprender como utilizar as estruturas para resolver problemas. E aí entra a parte do Leet Code. Ué, como é que... aí a gente vai ter um monte de problemazinhos que a gente vai tentar usar a melhor estrutura que a gente puder para resolver um problema. Exemplo, eu tenho uma fila de um monte de gente e eu quero remover todos os valores inválidos. A gente vai ver a diferença entre fazer um algoritmo horrível, que não termina de rodar nunca, porque a fila é grande demais, entre um algoritmo extremamente eficiente que não depende do tamanho da fila, só mudando a estrutura de dados que a gente trabalha. E aí, por último, e aí seria o mais importante, a gente vai ter que martelar na cabeça de vocês onde utilizar cada estrutura de dados. Por que é que eu vou usar uma lista? Por que é que eu vou usar uma fila? Por que é que eu vou usar um buffer circular? Por que é que eu vou utilizar um conjunto? Por que é que eu vou utilizar um dicionário? Como é que eu misturo essas coisas para ter um dicionário de conjuntos e não sei o quê? Porque esse problema específico precisa disso, tá? Só que essa última parte, ela só é sólida se você tiver o mínimo das outras duas. Entendeu? Esse seria o ápice, né? O ponto que eu quero chegar é projetar o meu problema ou projetar a minha implementação. Mas para isso a gente precisa um pouquinho de cada uma das coisas. Entendemos qual é a ideia da disciplina? Então, como é que vocês vão ser avaliados? Número 1, tempo de rodagem. 20 horas, 30 horas, 100 horas de código. Número 2, a qualidade de estudo. E a qualidade de estudo eu vou ver, ok, o cara tem 100 horas, ele fez 200 problemas de meia hora. Então, porra, estudou nada. Abriu, leu, quebrou a cabeça, jogou no GPT, copiou a resposta. Fez isso por 100 horas, mas não aprendeu nada. Qualidade de estudo, tá? Então, se vocês forem fazendo conforme eu vou orientando, vai dar certo. E aí a terceira coisa vão ser alguns testes de acompanhamento, que vão ser testes em papel. Então, provavelmente eu vou pegar uma meia horinha da aula e a gente vai fazer alguma atividade das 2 semanas anteriores em sala de aula e eu vou botar os pobres dos bolsistas para corrigirem.
qual é o objetivo desses testezinhos em papel? Saber se vocês estão na vibe da disciplina. O objetivo não é que eles sejam difíceis. E muito provavelmente eu vou estar cobrando muito parecido com o que eu dei na semana passada. Então é só para ficar minimamente forçando que vocês não se desapreguem da disciplina por completo na ideia de depois eu recupero. Eu vou aqui atrasar um mês e depois eu recupero. Porque eu gosto, mesmo assim, diferente de PO, a disciplina de ED, elas são aparentemente vários assuntos desconexos. Então, exemplo, eu poderia falar de ordenação no começo da disciplina, poderia falar de ordenação no meio da disciplina, poderia falar de ordenação no fim da disciplina, poderia falar de busca em profundidade, busca em largura, antes de árvores e depois de árvores. Mas se a gente seguir na proposta, as coisas vão minimamente se encaixando e um assunto vai ajudando, nem que seja minimamente o outro. Tudo bem? Então, é isso. Então, provavelmente eu vou dar mais conteúdos do que os pares de vocês nas outras disciplinas de ED. Tá? Por quê? Porque eu vou pular um monte de minúcia que eu considero insignificante. Por exemplo, a gente vai utilizar a lista ligada. Eu vou mostrar uma forma de lista ligada. Por quê? Porque se vocês entenderem como é que a lista ligada funciona, para mim já é suficiente. Eu não preciso implementar ela com 3, 4 formas diferentes. Porque o que eu quero é evoluir para a compreensão do todo. Então eu preciso construir minimamente a lista ligada, entender como é que funciona a recursão dentro dela, e aí vai. Só que aí os outros professores vão fazer lista ligada assim, lista ligada simples, lista ligada dupla, com cabeça, sem cabeça, com rabo, e não sei o que. Então esse tempo eu vou aproveitar para dar outras coisas que não caem normalmente na disciplina de estrutura de dados. Vocês veem EDA ou não? Não. Pronto, então eu vou puxar alguns conteúdos que são próprios de EDA, que eu julgo que deveria ter em ED, que é busca em profundidade, busca em largura e tabelas hash. Tudo bem? Aí para EDA vai ficar árvore rubro-negra, árvore digital e outros cacarecarau lá, tudo bem? Rubro-negro. Tudo bem, meu povo? Estamos falando sobre assiduidade. Pessoal que não foi da minha turma. Você tem direito de faltar 25%. Se você faltar, eu ainda lhe dou o benefício de ter as aulas gravadas. Assistir a aula gravada não abona a sua falta, mas faz com que você pelo menos não se perca no ritmo da matéria. A aula gravada é uma cortesia. Por sorte de vocês, eu estou dando 2 disciplinas de ED. Então, mesmo que a gravação dê ruim, porque o áudio ficou estourado, porque ficou sem áudio, ou porque, sei lá, não gravou, vocês ainda poderiam ter a sobressalência da outra turma, que é mais ou menos o mesmo conteúdo. E se você estourar o limite de presença, não adianta me mandar uma foto de você na UPA tomando sangue. Tá certo? O povo gosta de me mandar. Professor, eu estou aqui na UPA, estou morrendo. Você quer que eu reze? Não, quero que você abone minha falta. Não. Não. Posso rezar, encomendar a sua alma, pedir uma São Dever, não sei. Mas abonar a falta não existe. Da mesma forma, queria pedir que se vocês não quiserem vir para a aula, não venham, certo? Vão ficar fazendo o trabalho do professor tal em casa, e aí você assiste a aula, que aí você não consome o oxigênio que já é tão escasso aqui no nosso ambiente, tá bom? E eu não tenho que ficar prestando atenção a você. Combinados, meus queridos? Porque raras vezes eu preciso fazer isso, mas se a gente tem uma prática, uma atividade, e você não faz a prática, eu também tenho o direito de não lhe dar presença, mesmo seu corpo físico estando dentro de sala de aula. Porque o regimento da universidade diz que a assiduidade é a participação em 75% das atividades. Esse é o regimento da UFC. Então, se eu passo a atividade e você não faz, eu não preciso lhe dar presença. Certo? Mas, professor, eu estou aqui fisicamente, meu corpo está aqui. É igual você pular numa piscina de natação, o professor diz, bora lá, ida e volta, nado crawl, e você, não, eu vou ficar só em pé aqui no cantinho para ganhar minha presença.
Faz algum sentido? Não, tá certo? Então não me venha com migué, tá? Não me venha com migué. E por último, eu esqueci até de falar na outra turma, é a coisa assim mais intolerável que eu considero numa turma, tá? Isso daí realmente é o ápice do intolerável. É se você é um ser, escute, vamos lá. É se você é um ser humano tão escroto e egoísta que sabe que o que você está fazendo no seu computador está atrapalhando a atenção de todos os seus colegas de trás, mas você está pouco se fudendo para eles, entendeu? Quando você abre o seu joguinho ali no computador, você está atrapalhando todo mundo. E isso você manda uma mensagem para os seus colegas, como quem diz, o meu prazer é mais importante que a aula de vocês. Ou será que não é assim que acontece? Entendeu? Então, isso é o que eu considero intolerável. Se você vem e não quer prestar atenção, é ruim. Mas se você vem, uma vez eu estava passando e o cara estava usando aquele joguinho de vestir roupinha e boneca. Eu dei um grito bem grande. Puta que pariu, o que tu tá fazendo, cara? E a pessoa não entende que ela está atrapalhando os colegas que estão tentando prestar atenção. Um conteúdo como esse que a gente está vendo é complexo e exige um nível de atenção absurdo para você acompanhar o fio do raciocínio. Aí tem a pessoa que abre um joguinho de tiro. Cara, eu fiquei puto quando isso aconteceu. Acho que não foi na turma de vocês não, né? O cara na primeira fileira com daqueles Doom, tipo Doom, com, sei lá... Qual é o nome do breguesso? Era um que ele entrava no browser, tinha um das minhoquinhas que ficavam comendo os outros, tinha um do Doom, sei lá, e o cara na primeira fileira jogando no meio da explicação. Cara, eu fiquei assim passado, porque o aluno ele não percebe o quanto ele está sendo egoísta com os colegas. Egoísta, cara. Assim, é muito mais fácil prestar atenção nas minhoquinhas se matando do que no algoritmo de 500 linhas e trocentas abstrações. Então eu peço, por favor, não faça isso. Combinado? Combinado? Por favor, não faça isso. Tá cansado? Quer... Assim, eu não vou... Entenda. Todo mundo aqui tem uma história de vida e um ritmo de vida diferente. Eu não vou lhe julgar se você precisar sair, ou se estiver no celular com problemas. O máximo que eu vou chegar é tentar conversar, para tentar entender o que é que está acontecendo. Teve dificuldade hoje, não conseguiu fazer atividade, porque tem todo tipo de resposta. Já peguei um cara que eu cheguei para conversar, tá tudo bem, eu vi que você não conseguiu fazer atividade. Não, professor, minha mulher acabou de mandar uma mensagem dizendo que ela está saindo de casa com meu filho, para quando eu chegar eu não... Entendeu? Então, assim, tem todo tipo de realidade. Tem gente que apanha em casa, gente que está sem os remédios. Pode parecer piada, mas o meu papel aqui não é de juiz. Só que, dentro dessa realidade, eu vou pedir, não atrapalhe os seus colegas. É isso que eu estou pedindo. Combinado? Beleza. Bora pro próximo. Pronto, já foi tudo, né? Então, bora trabalhar. Uma dúvida. A respeito de inovação, mas o senhor vai estar liberando um pouco mais cedo porque está um problema no ônibus. Aí se o pessoal... Muitas pessoas... Tá sem ônibus, né? Tá só com ônibus, tá hoje? Oi. Então, no caso, vai ser só as atividades dos testes, não vai ter prova, né? A prova, ela só entra quando a turma foge muito da expectativa. Entendeu? Exemplo, quando... mas assim, dificilmente eu preciso de prova. Mas exemplo que, assim, existe normalmente um modelo de manada nas disciplinas. Então, como muita gente já fez disciplina comigo, eu imagino que essa galera vai tracionar os outros rumo a um bom comportamento. Mas às vezes acontece um modelo de manada, como aconteceu no semestre passado, que todo mundo usava IA para resolver todas as questões de forma endêmica. Aí eu tive que chegar e dizer, não, galera, vamos ter que fazer outro tipo de avaliação. Porque esse monte de coisa, esses repositórios que vocês me entregaram aqui, eu não consigo aproveitar nada.
Um monte de atividade que era para vocês fazerem 3 horas, 4 horas, me entregando com 40 minutos. Isso não me diz nada sobre o que você sabe fazer. Eu simplesmente descartei e só avaliei as últimas. Entendeu? Então, a gente tem que ajustar no caminho, mas normalmente não precisa de prova. É isso, né? A respeito do push, eu faço a cada atividade ou a cada bloco de atividade? Queria perguntar alguma coisa? Sim, digamos que você atribui uma nota e um aluno, digamos, não consegue escrever um pouco com dúvida porque é aquilo. Você conversa para ver, foi por isso. Não, assim, o que normalmente tem é, a cada bloco, eu chamo vocês para conversar. E aí a gente abre o repositório e vê o que foi que você fez. E aí eu converso, como é que tá, o que, é que você está fazendo e tal. E aí, se for que nem o semestre passado, eu vou orientar. Não faz isso, não avalia assim, isso daqui não faz sentido. Aí a gente define uma nota e passa para o próximo bloco. Normalmente é assim, entendeu? Eu gosto de que as coisas sejam extremamente previsíveis. Você sabe se vai passar baseado no seu nível de esforço. E mesmo quando estiver terminando o semestre, eu dou margem de tempo até praticamente a semana de entrega de notas. Então, se você quisesse continuar se dedicando além do final de semestre para entregar as coisas e continuar estudando, você pode. Quando é que você não passa? Quando a tua carga de trabalho é muito baixa e você não consegue provar o que foi que aprendeu. E mesmo com o tempo extra, você não se dedicou. Então, é muito difícil reprovar, entendeu? Claro, é fácil se você não faz. Mas se você faz as atividades, é muito difícil reprovar. Entendeu? Porque é previsível. É esforço versus consequência, né? E meu papel é de orientar. Como é que a gente vai utilizar as atividades? A gente vai utilizar o modelo Git Classroom mais CodeSpace ou implementação local e as atividades via TKO. Linguagem, o que é que eu vou usar de linguagem? Vocês provavelmente viram C, não foi assim com o filho? Igual quem fez comigo, o que foi que vocês viram no semestre passado? Já. Então pronto, vocês têm uma base razoável de linguagens. Eu gosto de trabalhar a disciplina independente. Entenda, calma aí, vamos lá. Eu passo o conceito, vamos fazer lista ligada, entender que diabo é uma lista ligada. E aí eu mostro como essa lista ligada existiria em JavaScript, como é que ela existe em Go, como é que ela existe em Python, como é que ela existe em Java, porque você vai ter uma diferença de um para o outro. Só que aí normalmente eu cobro numa linguagem só. E no caso, nossa linguagem é Go. Por quê? Porque ela não tem a camada mágica que o Python tem e permite que eu tenha um meio termo entre o C, que é baixo nível, sem toda a complexidade que o C++ me exigiria, entendeu? Então ela é aquele meio termo útil que dá para fazer as coisas de forma assim bem explícita na cara da gente. Mas, do jeito que você aprendeu aqui, vai funcionar para Java, vai funcionar para qualquer coisa. Tá? É independente de linguagem. O conceito ele é independente de linguagem. Go é uma escolha estratégica. Funcionaria com Python? Sim. Só que o nível de abstração do Python é tão maior e a camada... Entenda assim, o Python na superfície é muito bonito, mas se você quer entender o miolo dele, ele é horrível. Ele é horrível, ele é um emaranhado assim, com muitas camadas mágicas do que está acontecendo. E muitas formas de fazer a mesma coisa. Aí C++ iria para o outro extremo. Tudo é explícito, mas a quantidade de conceitos e abstrações já também é muito alta. Se fosse para Rust, eu passaria mais tempo explicando ownership do que fazendo em linguagem. Então é estratégico para a gente tocar um pouquinho de cada necessidade. Mas como vocês viram C, a gente pode utilizar C em alguns aspectos. Vai ter gente que vai reclamar, como sempre todo semestre reclama. Eu mal sei uma linguagem, o professor usa 3 para dar aula. Quando tem lá nos campos abertos de comentário, aí eu vou dizer que a culpa é sua, entendeu? Porque
reclamar de linguagem só acontece com pessoas que têm uma carga de tempo de rodagem tão baixo que nem conseguem aprender a linguagem. Linguagem é o mínimo. É que nem gente assim que diz assim, não estou falando de ponteiros em C. Estou falando, eu não consegui passar porque eu me embananei com for. Eu não sabia onde colocar os parênteses. Eu não sabia como passar os parâmetros. Será que o problema é realmente esse? Não. O problema não é esse, meu povo. Entendeu? Se linguagem é repetição. Se você faz o mesmo for 10, 15 vezes, você aprende como é que se escreve um for. Entendeu? O problema não é a linguagem. Então, sempre que diz que não passou por causa da linguagem, é porque a carga de trabalho foi muito baixa. A pessoa não repetiu o suficiente nem para internalizar as regras de sintaxe. Então, assim, dá certo, dá certo. Vai ser legal? Vai. Bora começar? Bora. Então, oi. Eu já fiz a maior parte das questões, só que foi em Python. Não teria como eu aproveitar ou teria que passar para outra linguagem? Não, tanto faz. Pode aproveitar, pode passar para outra linguagem, não faz diferença não. Vamos lá. Então, hoje, o que é que eu quero hoje? Bora. Vamos lá. O que é que eu quero hoje? Vocês vão receber, durante a semana, eu mando para vocês o guia de setup local para vocês configurarem as próprias máquinas, tá certo? Então, o que a gente vai precisar de configurar nas máquinas? Você vai precisar de configurar o Git, vai precisar do VS Code, todo mundo tem notebook já, né? Terceiro semestre? Beleza. Git, VS Code. Quando eu falo do Git, eu também falo de configurar as chaves SSH para você conseguir acessar do seu computador. VS Code, aí a instalação lá dos pluginzinhos e as extensões necessárias. Fora disso, você vai precisar configurar o Python e as ferramentas lá do Python, para o Python, o PPX, para poder, através do Python, instalar o TKO, que o pessoal vai ter contato agora pela primeira vez. E a gente vai precisar instalar o Go para ter a nossa linguagem de programação. Esse é o nosso ambiente de programação. Para que vocês não tenham que configurar isso agora, a gente vai fazer um workaround, né? A gente vai fazer um atalho, a gente vai fazer via CodeSpace. Então, abre o GitHub na sua máquina, é a única coisa que eu peço agora, vai. Abre aí o GitHub na sua máquina. No seu computador, na sua máquina. Precisa logar? Precisa. É desde segunda-feira. É de segunda-feira. Bloco. Vamos lá, só para a gente se situar aqui. Quem nunca criou um repositório do GitHub? Levanta a mão aí. Pronto. Vocês usaram o GitHub semestre passado? Na disciplina não, né? Vocês aprenderam sozinhos mesmo por curiosidade? Ótimo, então. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou criar um link aqui e vou mandar para vocês esse link. Esse link que eu vou mandar, na hora que vocês acessarem esse link, vocês vão criar um repositório vinculado a esse grupo, que é o grupo da disciplina, tá? Então esse link eu vou tanto colar lá no Discord, como eu vou colocar no link para o bloco A. Tanto tá lá no Discord, como eu vou colocar. Escolha um animalzinho para vocês no Don't-Pad. Um animal qualquer. Jaguatirica. O nosso Don't-Pad do semestre vai ser
Dontpad Jaguatirica. E vocês viram como tá difícil criar uma conta no GitHub agora? Os meninos de DD passaram uns 15 minutos tentando criar. É um quiz tão louco. Cara, durei. Não, cara, maldade. Mas assim, difícil, você tinha que ver as cartas, identificar qual copo de café que tinha a carta, fazer isso várias vezes. Nem eu conseguia resolver os breguetes. Isso é um elefante dentro de um copo de café. Putz, ó, dontpad.com Jaguatirica. Problema de acesso? Será que eu copiei o link certo? Deixa eu testar. Não, tá aqui. Pronto. Vamos lá, criem aí as contas de vocês. Mas não precisa configurar não, se você ir pela sua conta, vai receber um invite, aí é só aceitar, pela sua conta. Ah, é? Tem que receber um invite. É porque se a sua conta já não estiver configurada, foi logado. Eu vi que tem algumas pessoas que davam erro lá, é porque tinha que ir no e-mail aceitar, era um bregaço assim. Pois é, vai na sua conta. Então, vamos lá. Eu preciso fazer a introdução sobre o que é o Git, só para o pessoal se situar. Então, vamos lá. Só para o pessoal se situar. Bora aqui. Eu vou fazer uma introdução bem suja, só para a gente se situar, tá? Quando você abre um arquivinho do Google Docs, e você e o seu coleguinha estão olhando aqui para o mesmo arquivo, você e o seu coleguinha é mau, tá certo? Estão olhando para o mesmo arquivo e os dois estão tentando escrever, um está vendo em tempo real o que o outro está fazendo. Sim ou não? Sim. Tá certo? Então esse é o tipo de recurso compartilhado com acesso síncrono. Então a primeira coisa que o Google Docs te dá é uma camada de compartilhamento de informações. Mesmo que você nunca tenha utilizado, o Google Docs também vai te dar uma camada de versionamento. Você já clicou aqui para ver versões de um arquivo do Excel, né, planilhas do Google ou então do Docs? Se você vier bem aqui em arquivo, histórico de versão, tá vendo aqui, ó? Você pode ver todo o histórico de versão daquele arquivo. E aí você vai ver quem editou, quando editou, o que foi, você consegue voltar para o passado dentro daquele arquivo. Isso tem para todo o Google, tá certo? Em algumas ferramentas, essa funcionalidade de versionamento é paga. Por exemplo, o Canva. Você já viu o Canva, né? Minha filha estava usando o Canva e disse assim, papai, eu estou aqui fazendo trabalho da escola com a minha colega e ela mexeu e esbagaçou tudo. Aí eu digo, não amor, é só você vir aqui em versões. Aí quando eu cliquei em versões, apareceu o quê? Compre o plano pago. Ok? Então vamos lá. As duas funcionalidades que a gente tem integrado. Foca meu povo, olha a minha garganta. As duas funcionalidades. Versionamento, eu consigo rastrear as alterações que foram feitas e quem fez, e compartilhamento de informações de forma síncrona. Quando você utiliza um Dropbox, alguém usa aqui Dropbox, ainda é da época de vocês, ou Google Drive, você vai ter a mesma coisa. Você tanto tem o versionamento quanto o compartilhamento de versões. O que é que o Git faz? E agora eu vou integrar duas coisas. O que é que o Git e o GitHub fazem? Para simplificar e aí no futuro a gente destrincha melhor. Quando você cria um repositório, que é o que vocês acabaram de fazer,
você cria um repositório que a gente chama de remoto. Rzinho de remoto. Deixa eu pegar aqui a Naira. Eu vou clicar aqui no repositório da Naira. É Naira que chama? Quem é Naira? Pronto. Tá vendo que esse repositório ele tem um link? Eu não sei se eu coloquei o link como público ou como privado, mas a Naira, ela tem, atenção, acesso de escrita nesse repositório. Esse repositório não foi ela que criou, fui eu que criei para a disciplina. Então o repositório, de forma oficial, ele é meu como professor. Eu poderia, se quisesse, tirar o teu acesso de escrita e o repositório ficaria, entenda, invisível para você, certo? Então, quando vocês forem procurar os repositórios, vocês abrem lá o perfil de vocês e ele não vai estar listado como repositórios de vocês, mas tem algum botãozinho aqui que vocês podem mostrar todos os repositórios que vocês têm acesso e aí ele vai aparecer. Primeira coisa que pode acontecer é isso. Cadê o repositório que eu criei, que eu mando listar meus repositórios e não acho? Então você clica lá e tem algum botãozinho de, aqui ó, mostrar mais, tá vendo aqui do lado? Mostrar mais, mostrar todos os repositórios e aí vão aparecer inclusive... Adicionar uma estrela, acho que aparece. Pronto, estrela também aparece já aqui como pinado, tá bom? Então, vamos lá, só para diferenciar. Então, esse repositório que você criou, vamos lá, ele é o que a gente chama de repositório remoto. Ele tem um link na internet e ele está visível no GitHub. Se ele fosse público, ele estaria visível para qualquer ser humano que acessasse esse link. Se eu tiver colocado ele como privado, não sei o que foi que eu escolhi na hora de criar a tarefa, ele só vai estar visível para mim e para você. Tudo bem? Beleza? O repositório no GitHub, ele não é apenas um local onde a gente guarda um sistema de arquivos. Inicialmente ele é isso, um sistema de arquivos. Só que integrado a esse sistema de arquivos que você está vendo, que atualmente só tem 3 arquivos, ele também tem um histórico de todas as alterações que aconteceram nesse sistema de arquivos desde a criação do repositório. Então, se eu abrir lá, por exemplo, TKO, cena PK/TKO, desde eu tive que fazer um rebuild dele, ele tem 185 commits. E aqui está todo o versionamento dele nos últimos lá 2 anos. Se tivesse aqui desde a origem, teria uns 800 commits. É porque eu acabei apagando e refazendo. Tá? Mas eu consigo olhar qualquer ponto dentro do histórico e voltar para enxergar aquela versão de dados naquele ponto. Primeira coisa que a gente tem é um versionamento integrado. Mas vamos lá, qual é a diferença do Git? No Git, eu não consigo trabalhar diretamente aqui no repositório remoto. Para poder escrever alguma coisa aqui ou alterar alguma coisa aqui, eu preciso de copiar esse repositório remoto para uma pasta local. Essa pasta local, esse repositório local, tem tudo que o repositório remoto tem, inclusive todo o histórico. Eu não tenho só os arquivos da última versão, eu tenho todo o histórico do projeto. Eu tenho o projeto inteiro carregado aqui para a minha pasta local. Nessa pasta local, eu posso fazer o que eu quiser com o repositório. Eu posso voltar para o passado, rodar, alterar, fazer qualquer uma dessas coisas. E isso vocês podem fazer para qualquer repositório do GitHub. Você quer abrir lá um repositório toda vez que vocês abrirem um repositório, ele tem uma série de outras ferramentas como issues, aqui ó, repositórios, sei lá. Deixa eu pegar aqui o próprio TKO. Você tem aqui coisas para resolver, issues que algumas pessoas abrem. Isso daqui está dando errado, isso daqui é bug, isso daqui tem que refazer. E aí você poderia colaborar com essas issues com as suas sugestões ou com os seus códigos. Tem muito projeto aberto que precisa de testadores, e isso fica lá nas issues. Eu preciso de alguém que teste se está funcionando
no Safari, no computador tal. E aí você pode participar desse repositório como tester. Ou então tem lá uma coisa em aberto e você diz, eu sei resolver esse bug. Aí você vai lá, faz o clone do repositório, conserta e submete a tua resolução para o dono do repositório. O GitHub é uma rede social que integra essas funcionalidades. Listas de comunicação, fluxo de informação, solicitação de mudança, etc, etc. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando você cria a sua versão local, você pode fazer alterações na versão local. Só que para mandar de volta para o repositório remoto, primeiro você precisa ter poder de escrita. Por exemplo, o TKO, vocês não têm poder de escrita, mas vocês poderiam baixar o TKO, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, implementar alguma funcionalidade legal e mandar para mim como sugestão. A gente chama de pull request. Ei, professor, eu melhorei essa coisa e essa coisa. Vê aí o que foi que eu fiz. Eu posso pegar o teu código, abrir, rodar, testar. Pô, ficou massa, eu vou incorporar. E incorporar. Todos os repositórios do GitHub dão acesso a isso. Se o cara vai aceitar ou ignorar a tua comunicação, é outra coisa, entendeu? Se o dono do repositório só vai utilizar ele para divulgar o que ele faz e não está aberta a colaboração, é outra coisa. Eu lembro de uma vez que eu utilizava uma biblioteca de gráficos e o cara atualizou a biblioteca dele. Só que a biblioteca dele, na hora que ele atualizou, estava com erro de renderização. Aí eu abri uma issue lá no GitHub do cara. Ei, a versão 0.14 que você submeteu não está carregando os pacotes certinho e tal. O cara viu a issue, consertou o código, me notificou que tinha consertado, e aí eu incorporei de novo dentro da biblioteca. Entendeu? Ela é essa rede de comunicação. Tá? Se por acaso eu quisesse, eu mesmo poderia ter consertado o bug e não apenas aberto a issue, mas aberto a issue, dizendo, consertei esse bug para ti. Ele veria, ia aprovar e faria a incorporação do código. Mas beleza, vamos lá. Eu não consigo trabalhar diretamente no repositório remoto. Eu preciso copiar isso para uma versão local e aí eu faço uma ação em 3 etapas, que a gente vai chamar de marcação, save e envio, tá certo? Essas etapas, elas são camadas de segurança para que você tenha certeza que está fazendo a coisa certa e possa voltar atrás sempre que você quiser, tá? Marcação é mandar para o stage, e a gente dá, deixa eu diminuir aqui. Marcação é mandar para o stage. E a gente faz isso daqui com o comando de add. Tá muito pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui. Vocês já ouviram falar? Stage em inglês é palco. O backstage é o que fica atrás do palco. A mesma coisa que eu usei no semestre retrasado, né? Então, mandar para o stage é aquilo que você quer apresentar. É aquilo que você diz, beleza, isso ficou legal, isso eu quero salvar. Então, o ADD é uma camada em que você diz, essas coisas aqui eu quero salvar. Muitas vezes eu uso o ADD como um save temporário. Pô, isso daqui eu acho que tá legal. Eu vou salvar aqui, aí eu dou só um ADD e aí eu começo a fuxicar e fica uma bosta. Aí eu já volto para o que eu tinha adicionado. Então é como se fosse um quick save. Então essa camada aqui é um quick save. O save real é o que a gente chama de commit. O save real é o que a gente chama de commit. Então esse aqui seria o git commit -m mensagem. No commit você cria um compromisso, você junta tudo que subiu no palco e cria um compromisso, uma laçada. Tudo isso daqui representa um marco histórico. Esse marco histórico pode ser consertei o botão, pode ser ajeitei o bug que ficava escrevendo o arquivo errado,
qualquer coisa que represente um marco histórico é um commit. O que eu sugiro para vocês? Pelo menos, mesmo que você não tenha finalizado uma tarefa, faça um commit por sessão de trabalho. Entendeu? Ou seja, você passou ali 2, 3 horas quebrando a cabeça, você pode fazer um commit fazendo a questão do sapo. Por quê? Porque esse histórico de commits, ele também registra os dias que você estava trabalhando, tá certo? Então, mesmo que você passe 3, 4 dias, entenda, para fazer uma questão bem difícil, terminou uma sessão de trabalho, faz um commit e um push, tá certo? O que é o push? O push é a sincronização com o remoto, tá certo? Então, esses 3 passozinhos, eles são os passos onde você pega aquilo que você fez localmente e você faz o quê? Você manda de volta para o servidor remoto. Então, qual é o nosso combinado? O nosso combinado é pelo menos um push por dia. Eu chamo sessão de trabalho, porque você às vezes estuda de manhã e não sabe se vai estudar à tarde. Então, terminou aquele tempo de trabalho, 2 horinhas, 3 horinhas, ou sei lá, 1 horinha que seja, faz o commit e faz o push. Por quê? Quando eu for olhar para o histórico dos teus repositórios, qual dos 2 alunos assim, de forma bem prática, você é professor. Eu quero que você incorpore agora a mente do professor. Você olha para um aluno, ele tem 80 horas de trabalho, e aí você olha para o histórico, ele tem 100 commits, ele foi trabalhando e commitando o semestre inteiro. Normalmente eu já olho para esse cara, e se ele tem um pouquinho mais, ele é consistente, ele já vai para o 9, 10, e eu nem perco tempo abrindo os repositórios dessa pobre alma, tá certo? Aí você tem outro que tem 40 horas de trabalho e tem 10 commits. Ou seja, provavelmente esse cara ou fazia tudo em cima da hora, ou juntava um monte de coisa para enviar de uma vez. Ele não é consistente. O histórico de trabalho dele não é consistente. E não tem problema nenhum, só que a gente acaba tendo que ter mais atenção com essas pessoas que aparecem de vez em quando para mandar as atividades, entendeu? Não tem problema nenhum. O que é que eu vejo de prática? É muito comum as pessoas dedicarem 1 dia ou 2 para fazerem um trabalho da semana. E está tudo bem, as pessoas são diferentes. O que eu quero pedir é evitem ficar juntando coisas para só mostrar quando estiver pronto. Diz. Por exemplo, então, eu não posso fazer um commit só para uma questão. Pode, mas assim, o que eu tô querendo dizer é evitar o que é que vocês não devem fazer. Ficar fazendo tarefa, para só depois comitar e enviar. Porque o que acontece, e sempre acontece, deu um erro no meu CodeSpace. Sem querer eu apaguei o repositório inteiro. Aí o que é que eu vou perguntar? Cadê? Quando foi que você fez push pela última vez? Eu trabalhei a semana todinha, mas só fiz push semana passada. Vou dizer, se lascou. Porque os dados são seus. O GitHub serve para, mesmo que você apague tudo, você não tem permissão de apagar o que você fez push. Então eu consigo entrar no teu repositório e resgatar os dados, e salvar os logs, e recuperar o repositório. Quando é que eu não consigo fazer isso? Quando não tem push. Mas estava tudo no meu CodeSpace, eu estava dando os commits bem certinho. Só que eu dei um erro no meu CodeSpace, o meu CodeSpace não abre mais. Se lascou. Entendeu? Mas eu usei os 40 horas de limite do meu CodeSpace, agora eu não consigo mais nem abrir para ver o que tem lá. Se lascou. Mas porque eu estava fazendo e aí eu deixei o CodeSpace aberto e fiquei assistindo dorama. Se lascou. Entendeu? A gente vai fazer agora, tá? Porque assim, tanto vocês podem fazer na máquina local, quanto o CodeSpace é uma máquina virtual, onde você tem um ambiente total de desenvolvimento, só que você não precisa instalar nada na tua máquina. Eu vou criar uma agora com vocês, tá? Eu sugiro que todo mundo faça o setup local, instale o VS Code, instale o TKO, instale o Python, tudo local, porque a qualidade de vida é muito superior. Mas para pular essa etapa de
só fazer um quick aqui, a gente vai criar um code space. Então vamos lá. Você tem aqui o seu repositório, sim ou não? Tá aqui, todo mundo tem um repositório? Vocês vão criar aqui, clicar em code, aí bem aqui vocês vão criar em code space, tá vendo? Ó, bem aqui code, aí clica em code space e clica em criar code space na main. Clica aí, pinga. Oi. Tu não está conseguindo acesso ao repositório? Quem é que passou por esse bug que acessa o link e não consegue? Eu consigo acessar pelo convite, mas não dá para ficar acessando o repositório. Por quê? Se você for na sua conta e na caixa de entrada, vai ter outra forma de convite. Que Ó, vai lá na tua conta do GitHub e acessa a caixa de entrada. Vê se tem ali o convite. Eu não sei porque algumas contas têm restrição de acesso. A pessoa tem que fazer alguma configuraçãozinha interna. Acessa lá a tua caixa de entrada. Tira. Pronto. Ok, vamos lá. O que é o Code Space? O GitHub, ele te fornece de forma gratuita, foco, 40 horas de core por mês, não, 80 horas de core por mês para qualquer usuário. Ou seja, você tem uma máquina virtual lá que você pode subir e pode rodar qualquer coisa. Eu tinha um aluno que usava para rodar um servidor do Minecraft dentro do CodeSpace. Ok? Então ele roda qualquer coisa. Ele é uma máquina virtual com IP, com tudo. Beleza? Se você fizer o vínculo dessa conta com a conta do GitHub, isso sobe para 180 horas. Mas qual é a conta? Quando você sobe uma máquina virtual, você pode escolher a potência do processador. O processador mais simples são 2 core, que é o que vocês estão usando. Então isso te dá 80 dividido por 2, 40 horas de servidor ativo. Ou seja, se você não quisesse instalar nada na sua máquina e quisesse usar só a máquina virtual, você poderia, mas o teu limite é de 40 horas por mês. E estourado essas 40 horas, você precisa esperar virar um mês. Isso num exemplo de quero deixar meu notebook em casa, quando eu vier para cá eu vou abrir o meu repositório no computador da universidade, eu vou abrir o meu CodeSpace, que vai estar olhando para o meu repositório, faço código, tudo mais, e depois eu sincronizo. O CodeSpace permite que você trabalhe no seu repositório sem estar na sua máquina. Essa é a ideia. Mas se vocês tiverem disponibilidade no notebook, o notebook pula essa etapa de trabalhar com browser e dá uma qualidade de vida bem superior, tá? Então, quando vocês clicarem em abrir o CodeSpace, isso daqui que vocês estão vendo é o VS Code. Só que esse VS Code, ele está integrado com a máquina virtual Linux, tá certo? Mas ele é o VS Code, que é do próprio GitHub. Tanto que tem as mesmas extensões, tudo igual aqui. Você poderia, inclusive, importar o teu perfil. Só que por que eu vou utilizar ele agora? Porque a gente vai rodar um comando que já vai subir o setup todinho pra gente. Você vai rodar aqui /setup.sh, tá vendo esse? Não dá para ver porque é bem pequenininho, mas bem aqui tem um setup.sh. Você vai rodar esse script aqui no terminal. Ele tem um terminalzinho integrado. Aí você dá um /setup.sh e quando ele perguntar qual é o ambiente, aí você escolhe o número 3, que é Go, e aperta Enter. Aí ele já vai instalar tudo que você precisa. O que seria o Python, que já vem, o TKO, que eu vou mostrar agora, o Go e os plugins para poder integrar o Go direitinho dentro do VS Code, né? O linter, tudo mais. Tudo isso aqui vocês vão ter que fazer na maquininha de vocês, tá? Aqui ele já está subindo o setup todinho para nós. Vocês querem que eu faça a chamada logo? Hã?
tá osso, né? É só 2 séries, mas você deve só 5,5 e 5,50, tá? Tá, então vamos aqui. 15 minutos eu termino e eu libero vocês, tá? Então vamos lá. Vocês então não vão conseguir fazer, mas então pelo menos prestem atenção que alguma coisa vocês vão conseguir fazer de casa, tá? O que é que eu tenho aqui? Tenho o meu setup básico. O que é o setup básico? Eu tenho um repositório compartilhado com o professor. Ou seja, existe uma forma onde você consegue mandar os seus arquivos para mim. Esses arquivos que você vai mandar para mim, se você já viu alguma coisa de Git, GitHub, você vai fazer um punhado de comandos. Aqui você vai ter o seu nome lá, sei lá, fulano. Aqui você bota a sua matrícula. Aí toda vez que você terminar as suas atividades, você vai dizer: eu quero marcar tudo para ser entregue. Eu quero marcar isso como uma versão, fiz tarefa tal, ou fazendo tarefa tal. E aí eu mando isso daqui para o professor. Git push. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou jogar esses dados lá para o repositório do José Luiz. Tá certo? Eu não quero fazer isso para o repositório do José Luiz. Mas na hora que eu desse o push, isso iria. Na sua máquina local, se você nunca configurou o Git, vão ter uns passozinhos a mais. Configurar a chave SSH, definir brand, blá blá blá, essas chavezinhas que vão estar lá no tutorial. Beleza. O que é que de fato vocês vão fazer na disciplina? A gente utiliza uma ferramenta que é equivalente ao Moodle, que é a ferramenta que vai fazer com que você faça as atividades, encontre as atividades, rode as atividades, rode os testes e tal. Essa atividadezinha, essa ferramentazinha é o TKO. Todo repositório eu vou dar para vocês qual o comando de inicialização, porque esse comando de inicialização vai dizer quais atividades vocês vão enxergar. Vou dar aqui um exemplo genérico. Eu vou criar aqui uma pasta FUP. Eu vou trabalhar com a linguagem Go e vou baixar o repositório de FUP inteiro, tá? Depois do TKO é menos o quê? L? F? Folder seria -F para a pasta que você quer criar, linguagem que você vai trabalhar, e aqui seria de onde você vai puxar os dados. Entendeu? Isso daqui, quando vocês forem fazer para ED, vai ser diferente. Eu estou fazendo aqui um exemplo. Porque o TKO ele foi feito para o professor criar o seu próprio repositório e trabalhar com o seu próprio repositório de dados. Ele pode escolher as tarefas que vai fazer e tal. Então, quais as tarefas eu vou fazer depende do comando de inicialização, de para onde o TKO vai estar olhando. Aqui eu estou dizendo que ele vai criar uma pasta chamada FUP e vai baixar o repositório padrão de FUP inteiro para eu trabalhar utilizando o Go. Aí ele vai... Desculpa, é init, faltou aqui o comando. Init. Aí ele baixou o repositório de FUP inteiro. Beleza. Qual é o fluxo de trabalho do aluno? Você vai abrir um repositório que você acabou de criar. Qual é o nome do repositório que você acabou de criar? O caso foi FUP. Ele vai ter essa carinha colorida aqui, você está vendo essa carinha colorida? Tá certo? Aqui você vai ter um monte de exercíciozinhos, tá certo? A carrada de exercíciozinhos, exercício de seleção, exercício de laço, repetição, isso se fosse FUP, tá bom? Vetores, escambau de não sei o que. Qual é o fluxo mínimo? Você abre uma atividade, soma de 3 inteiros. Aí, isso daqui é o que a gente chama de TUI, Terminal User Interface. É um programa interativo, só que ao invés de estar rodando com botõezinhos como se fosse um navegador, ele está rodando onde? No terminal. E a interação, isso não é via clique, porque não tem botão. A interação disso é via teclado. Então, por exemplo, aqui você tem um monte de dicas de teclado. Para alterar o painel, tecle 1, para escolher as trilhas, tecle 2, para criar um rascunho, tecle R. Então, eu sugiro que vocês testem, sem medo de quebrar, entendeu? Testem, vejam o que é que faz, reporta bug e tal.
Ah, eu quero procurar a atividade lá da bala. Então tem um monte de função aqui. Mas vamos entender aqui o fluxo básico do aluno normal. Ele baixa a atividade, ele aperta Enter e ele baixa a atividade. Depois ele aperta Enter de novo para entrar na atividade. Depois ele aperta Enter de novo para rodar os testes. Aqui ele está carregando o Go. Pronto. Isso daqui são os testes, que nem vocês tinham lá em FUP, não era assim os testezinhos? Aqui a entrada, a saída esperada, a saída recebida, e aqui o DIF, né? O DIF visual. Aí tem um monte de botõezinhos. Ah, eu queria editar. Cadê os arquivos? Aqui você não está mais no Moodle, onde os arquivos estão escondidos. Aqui os arquivos estão dentro de um sistema de arquivos. Tá vendo? Tem aqui a pasta FUP, dentro da pasta FUP tem a pasta 3, tem os arquivos e tal. Para facilitar, quase tudo está integrado via terminal. Vocês conseguem ver aqui qual é o atalho que a gente usa para editar os arquivos? Não dá, né? Está lá embaixo. É o E. Então, se você apertar o E, ele já vai abrir para vocês os arquivos que estão associados àquela atividade. No caso aqui, ele vai mostrar a descrição. Você vai... Sai, Breguesso. Você tem 3 linhas, cada linha contém um inteiro. Você vai ter que somar os 3 inteiros. E ele também abre o arquivo de rascunho, diz? Não, mas não existe atividade de visita, os links são de consulta, entendeu? Mas você pode criar rascunho, eu mostro já. Então aqui você clicou em eu não quero, eu vou fazer essa atividade, bem rápido aqui, tá certo? Para fazer essa atividade, se eu estou em Go, eu preciso ler 3 números, aqui é bem parecido com C. Eu vou criar A, B e C, que são inteiros. Aí eu vou dar aqui um scan em endereço de A, endereço de B, endereço de C, né? Parecido aqui com C, né? E aí eu vou dar um print ln de A mais B mais C. Aqui, criei o código, aí eu volto para cá, aí eu dou Enter, mas rodou, passou em tudo. Sempre tem um bonequinho aqui escondido, tá certo? Se você quiser tirar os bonequinhos, você pode tirar os bonequinhos também. É só tirar as imagens. O que significa ele falar que o código está feio? É só uma piadinha. Todos eles têm um bonequinho. Entendeu? Tem lá o Itadori, tem o Gollum, é porque o Shrek é feio, aí ele é os Simpsons, tá certo? Se você tivesse errado a atividade e rodado aqui, ele ia mostrar que está errado. Então, o fluxo ele fica entre o código que você está fazendo, voltar para o terminal, executar, volta para o código, altera, volta para o terminal, executa, tá certo? Tem um monte de detalhezinhos. Eu quero que o diff fique embaixo e em cima, que nem o Moodle. Eu quero travar um só teste aqui para rodar só esse teste, eu não vou rodar todos os testes. Então tem um monte aqui de exercíciozinhos, de funções. Quer saber quais as opções? Só apertar a paleta de comandos, o Pzinho que ele vai te mostrar tudo que tem de opção para você fazer. Mudar o tempo de execução, 1, 2, 3, 4 segundos. Botar redondinho para ficar com as bordas redondinhas. Eu não quero borda quadrada, eu quero borda quadrada, eu sou um cara quadradão, entendeu? Eu quero redondinho, para ficar bonitinho as bordinhas, tudo bem? Terminou de fazer a atividade, você volta e agora você tem a opção de... Vocês conseguem ler lá embaixo ou não? Autoavaliação. Você aperta o A. Aí você diz assim, as atividades que tem teste, ele vai carregar o percentual a partir do teste. Da última vez que você rodou, não passou em nenhum teste. Então, automaticamente, ele está carregando que você passou em 0%. Se você tivesse feito o código certinho e passado em todos os testes, ele mostraria 100%.
Então agora, quando eu voltar aqui na minha autoavaliação, ele já vai mostrar que eu passei em todos os testes. Essas duas coisas aqui são opcionais, porque quando você, por algum motivo que eu faz fora do TKO, meu CodeSpace quebrou, e essa atividade eu fiz com meu colega, os dois estavam no computador dele, então está tudo registrado no computador dele, mas eu fiz com o fulano, tá aqui ó, eu fiz com o fulano, e a gente levou mais ou menos 1h20. Por que isso aqui é importante? Porque tem que dar um match. Se você diz que fez com o Marcos, e o Marcos diz que fez sozinho, alguma coisa deu ruim, entendeu? Então, se o match funciona e é ocasional, tem problema nenhum, tudo bem? Agora, o problema é que se todas as atividades você faz com fulano, aí é osso, né? Como é que eu vou avaliar o que você sabe fazer sozinho, se você só sabe fazer com um coleguinha? Aí eu vou para a questão do contexto. Você vai estudar como for melhor para você aprender, desde que isso não seja um engano próprio. Professor, eu fiz todos os exercícios, eu e fulano, tá tudo no repositório dele. Como é que eu vou te avaliar, cara? Ele, tudo bem, ele vai passar, porque eu consigo ver o registro histórico do esforço dele. Para você, eu vou ter que fazer prova, porque a sua palavra não é suficiente dentro desse contexto. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não sei o que o cara sabe fazer sozinho, se ele só sabe fazer com a criatura. Aí esses outros aqui, eu só peço que vocês sejam honestos, tá certo? Porque a avaliação, ela consiste de um contexto. Tempo de rodagem mais forma de estudo. E não tem problema nenhum você dizer que usou IA para estudar os conceitos, que você não fez sozinho. Você pode ter refeito a atividade fora de sala de aula, mas se você pegou a videoaula e foi simplesmente copiando tudo que eu digitei e no final passou em todos os testes, você fez seguindo a aula, não é verdade? Ok? Não, eu não sabia nem o que era para fazer, eu usei o ChatGPT para fazer para mim. Eu usei o ChatGPT para gerar o código, eu usei o ChatGPT para achar qual era a chave que não fechava. Ou então eu fiz tudo sozinho e só no final, quando aquele código ficou uma bosta de 1000 linhas, eu pensei, tem um jeito de fazer isso mais fácil. Aí eu perguntei, por favor, me diga qual é o jeito fácil de fazer isso. E assim, o que é que eu sugiro, né? Tudo bem vocês usarem para estudar conceitos e refatorar o código sempre. Se vocês quiserem usar sempre, não tem problema nenhum. E ocasionalmente vocês utilizam para gerar código, ocasionalmente vocês utilizam para debugar e ocasionalmente vocês utilizam para entender o problema. Entenderam? Tá claro aí? Eu estou sugerindo metodologia de estudo. Quando você finaliza isso daqui, o sistema ele já vai gerar todo o histórico de interação da ferramenta. O tempo que você levou para programar, a quantidade de execuções que você teve, se você apertar o 1, ele já vai gerar isso daqui, baseado em todo o log de interação. Tá certo? Então, quando a gente abre repositórios maiores, deixa eu abrir aqui um repositório completo de um semestre anterior, sei lá, /local. Ai meu Deus, o tempo está estourando. Olha como é que fica quando a gente abre um repositório grande aqui. Deixa eu ver se alguém tenha feito alguma coisa aqui. Open. E eu não vou aqui. E eu não vou. É porque tem um somente de Não, o RG antigo Pronto. isso aqui. No máximo isso aqui consegue dobrar. Ó, quando a gente abre um repositório já preenchido, ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui, ó.
Então aqui eu tenho os dias que a pessoa estudou, e aí em cada atividade eu vou ter a quantidade de execuções, levou 1 hora para fazer essa atividade aqui. Aí nessa atividade de listas, aqui foram 2h30. Aqui o código foi crescendo, conforme ele foi tentando fazer, só que ele só foi conseguir começar a passar no teste lá para o finalzinho. Ou seja, não fez progressivo. Essas atividades de PO, elas são para você ir passando teste por teste. Só que ela fez o código inteiro para no final resolver um monte de bug e passar em todos os testes ao mesmo tempo. E por aí vai, tá vendo? Então, é isso daqui com que se parece um repositório no final do semestre, tá certo? Então, tarefa para a semana que vem. Existe um portalzinho chamado, se vocês quiserem instalar o TKO, tá certo? Vocês podem criar um repositório, e quando vocês abrirem lá o repositório, vocês têm a opção de criar rascunhos. Vocês conseguem ver qual é o atalho para criar rascunhos em algum lugar? Lá embaixo tem o R, tá certo? Quando você aperta o R, aqui é introdução. Aí ele cria aqui no Sandbox uma pastazinha de rascunho, onde você pode fazer as suas anotações se você quiser, ou fazer lá o código que você quiser para ficar rodando, tá certo? Então, se você quiser já ir testando, sai música, quiser ir testando lá o TKO, você pode testar. Click Code, roda e tal. O que eu gostaria que vocês chegassem semana que vem sabendo alguma coisa de Go, para a gente não partir do zero, tá certo? E Go é facinho. Você vai lá no Go by Example e só sai lendo isso daqui, é trivial. Então, provavelmente, semana que vem, a gente já viu quase tudo, porque Go é fácil, entendeu? Então, o pessoal que viu em C, é só vir aqui. Se eu tivesse 15 minutos, eu já chegava aqui em vetores, porque é muito trivial, tá? É só vocês olhando e lendo, e aí vocês chegam aqui sem ser tão cruz. Tudo bem? Bora para a presença. Não vou fazer chamada não, semana que vem eu faço retroativa. Vamos embora. Vamos embora.